E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo falando da Loteca 1145, que já vem acumulada, hein? Porque é final 5. Na Loteca 1143 aí houve 2 ganhadores. Agora temos que aguardar a Loteca 1144 aí do final de semana para ver se esse prêmio vai aumentar. Essa Loteca aqui é válida para os jogos da grade, dos jogos do meio de semana. E só jogo bom, hein? E decisivos. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Palmeiras e Botafogo, hein? Jogo da volta, que jogão, hein? Primeiro jogo foi 2-1 para o Botafogo, pela Libertadores. Antes disso, o Palmeiras tinha empatado fora de casa contra o Flamengo em 1-1. E em casa tinha vencido o Flamengo pela Copa do Brasil por 1-0. Botafogo venceu o Palmeiras aí pela Libertadores por 2-1. Fora de casa tinha perdido para o Juventude por 3-2. E também fora de casa pela Copa do Brasil, havia perdido para o Bahia por 1-0. Aqui o que eu trago de informação, que nesse confronto entre Palmeiras e Botafogo, dos últimos 5 jogos, quem marcou o primeiro foi o Botafogo, hein? E já do lado do Palmeiras, dos últimos 7 jogos, 6 o Palmeiras sofreu o gol primeiro. Próximo jogo aí do Palmeiras será contra o Cuiabá, e o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Bahia. O Palmeiras joga em casa. Últimos confrontos entre eles, o Palmeiras tem 9 vitórias, são 2 empates e 4 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi agora na semana passada, o Botafogo venceu por 2-1, e antes disso, em julho, pelo Brasileirão, o Botafogo também venceu por 1-0, em casa. Bom, que palpite difícil esse, hein? Aqui eu continuo mantendo, né, se você tem condições de colocar um triplo nessa partida. No concurso anterior do 1143, havia falado isso e agora mais do que nunca, né? Porque o Palmeiras precisa partir para cima e como ele é muito forte dentro de casa, precisa fazer o resultado. Eu tô indo de Palmeiras e empate nesse jogo. Jogo 2, Fluminense e Grêmio. O último jogo do Grêmio contra o Fluminense venceu por 2-1 pela Libertadores. Antes disso tinha perdido para o Vasco fora de casa por 2-0 e em casa empatou com o Juventude em 2-2. O Fluminense, ele perdeu fora de casa para o Grêmio por 2-1, fora de casa também perdeu para o Vasco por 2-0 e em casa empatou com o Juventude em 2-2. O Grêmio em casa venceu o Fluminense por 2-1, fora de casa venceu o Cuiabá por 3-1 e em casa empatou com o Corinthians em 0-0 pela Copa do Brasil. Aqui em desempenho as informações que eu trago que nesse confronto, dos últimos 8 jogos, 8 foi o Grêmio que venceu. Ótimo retrospecto aí para o Grêmio. E o Grêmio venceu das suas últimas 4 partidas, 3 partidas saiu positivo aí para o Grêmio. Próximo jogo aí do Fluminense será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Grêmio também vai jogar fora de casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, né, pela Copa Libertadores, no dia 13 agora, o Grêmio venceu por 2-1 e antes disso, em junho de 2024, o Grêmio também venceu por 1-0. Mesmo o Grêmio com esse retrospecto muito bom aí, contra o Fluminense, eu tô acreditando que no Maracanã, a torcida apoiando e o time do Fluminense precisando fazer o placar, acho que vai colocar muita pressão. Não sei se classifica, mas acredito que durante o jogo a vitória é do Fluminense, por isso eu tô indo seco nesse placar, mas já dizendo logo que é outro jogo aí muito complicado. Jogo 3, Amazonas e Ponte Preta. O último jogo aí do Amazonas fora de casa perdeu para o Sport por 3-2, em casa venceu o Ituano por 1-0 e também em casa empatou com o Guarani em 1-1. Já a Ponte Preta fora de casa empatou com o Curitiba em 1-1, em casa venceu o Avaí por 1-0 e fora de casa perdeu para o Sport por 3-1. Classificação do campeonato, a Ponte é a 11ª colocada com 27 pontos. Em 20 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O Amazonas ele é o 13º colocado com 24 pontos, está bem próximo ali da Ponte. Com 19 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Amazonas, uma pedreira aí que é o Santos fora de casa. E a Ponte vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, né? Como o Amazonas subiu agora para a segunda divisão, não há muitos confrontos. O último confronto foi no mês 5 de 2024, a Ponte em casa venceu por 3-0. O Amazonas desse campeonato Série B demorou um pouquinho para engrenar, mas agora consegue ser forte, né, na sua casa. De vez em quando tem alguns tropeços, mas ultimamente está sendo difícil arrancar pontos do Amazonas em casa. Por esse motivo aqui, eu tô indo seco no Amazonas. É uma partida bem equilibrada, a gente pode ver ali pela classificação que são números bem parecidos. E eu tô levando muito em consideração esse mando de campo. Jogo 4, Atlético Mineiro e São Lourenço. Lembrando, né, eu esqueci de falar que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos, tá? Eu já usei um e tô deixando meus outros duplos para partidas que eu considero mais complicadas de acertar. O último jogo aí do Atlético Mineiro foi contra o São Lourenço, empate na casa dos argentinos em 1-1. Antes disso, outro empate fora de casa contra o Cruzeiro e em casa venceu o CRB pela
pela Copa do Brasil por 3-0. São Lourenço está vindo do empate aí contra o Atlético Mineiro. Antes disso, perdeu pelo Campeonato Argentino para o Atlético Tucumã por 1-0 em casa. E em casa também perdeu para o Vélez Sarsfield por 3-1 pela Copa da Argentina. Aqui em desempenho trago essas informações que nesse confronto dos últimos 3 jogos, em 3 teve menos que 2 gols e meio. E o São Lourenço, quando joga fora de casa, das suas últimas 10 partidas, em 9 ele fez menos que 2 gols e meio. Então uma informação boa aí para o time do Atlético. O próximo jogo do Atlético será contra o Fluminense em casa e o São Lourenço vai jogar em casa também contra o Talleres pelo Campeonato Argentino. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Mineiro não tem vitórias, há 2 empates entre eles e 1 vitória para o São Lourenço. O último jogo foi agora no mês 8 de 2024, primeiro jogo aí da Copa Libertadores, 1-1 entre eles. Antes disso, só lá em 2018, pela Copa Sul-Americana, outro empate na casa do Atlético por 0-0. Bom, é muito difícil, né, ir contra o Atlético Mineiro, conseguir um bom empate lá. Agora o São Lourenço vai sofrer toda a pressão da torcida aqui, e para essa partida também tô acreditando que o Atlético consiga sair com resultado positivo, então eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 5, Corinthians e Bragantino. Esse jogo aqui já é um pouquinho mais complicado, hein? O Corinthians tá vindo de vitória fora de casa pela Copa Sul-Americana em cima do Bragantino por 2-1. Antes disso, empatou com o Bragantino em 1-1 pelo Brasileirão. E pela Copa do Brasil, mais um empate em 0-0 fora de casa contra o Grêmio. Acabou se classificando nos pênaltis. O Bragantino tá vindo dessa derrota para o Corinthians em casa, pela Copa Sul-Americana por 2-1. Antes disso, também enfrentou o Corinthians, fora de casa 1-1. E pela Copa do Brasil, em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-2 e foi desclassificado. Aqui em desempenho que eu trago, nesse confronto, nos últimos 9 jogos, em 8, as partidas terminaram com menos de 2 gols e meio. E o Corinthians, das suas últimas 5 partidas, em 4, fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Corinthians será contra o Fortaleza, fora de casa, e o Bragantino também vai jogar fora de casa contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Corinthians, 4 empates e 6 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi pela Copa Sul-Americana, agora na semana passada. Corinthians fora de casa venceu por 2-1. Antes disso, agora também nesse mês pelo Brasileirão, Corinthians empatou em casa com o Bragantino em 1-1. Considero esse jogo bem difícil porque o Corinthians agora tá com 2 atacantes que aparentemente disparou a fazer gol, né? O Tales e o Giovani, parece que eles estão se entrosando, mas não dá pra saber se eles vão ser titulares. Até o Pedro Raul tá jogando bem, não sei se vai ter a volta do Yuri Alberto, mas acreditando que o Bragantino precisa fazer o resultado, acho que mesmo na casa do Corinthians o Bragantino vai pra cima. E esse jogo aqui, tô considerando bem equilibrado, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô colocando vitória do Corinthians ou vitória do Bragantino. Jogo 6, Operário e Vila Nova. Último jogo do Operário, uma zebraça aí na Loteca 11:43, né? O Ituano fora de casa venceu o Operário por 2-1. Até acreditava que a Loteca poderia acumular por causa desse resultado. Antes disso, o Operário fora de casa perdeu para o Avaí por 1-0. E em casa, o Operário venceu o CRB por 2-0. Já o Vila Nova tá vindo de derrota fora de casa para o Guarani por 2-0. Em casa, empatou com o Paysandu em 2-2. E fora de casa, outro empate com o Ituano em 0-0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o 6º colocado com 30 pontos. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E o Operário ele é o 8º colocado, apenas 1 ponto atrás do Vila Nova com 29 pontos. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Operário será contra a Ponte, fora de casa. E o Vila Nova vai jogar em casa contra o América. Últimos jogos entre eles, o Operário tem 1 vitória, são 3 empates e 3 vitórias para o Vila Nova. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 pelo Brasileirão. O Vila Nova em casa venceu por 1-0. Antes disso, só em 2022, na casa do Operário, empate em 1-1. Essa partida é complicada, viu? Porque o Vila Nova perdeu para o Guarani, que é o último colocado do campeonato, e o Operário conseguiu perder para o Ituano também, que não tá numa situação muito difícil, só que perdeu em casa. Então você fica com o pé atrás aí de acreditar que o Operário vai conseguir alguma coisa. Então, como essas duas equipes fazem poucos gols, eu tô acreditando no empate entre eles, mas se você tem o costume de colocar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória aí do Operário. Jogo 7, Guarani e Santos. Último jogo do Guarani, 2-0, em casa contra o Vila Nova. Antes disso, fora de casa contra o Amazonas, empatou em 1-1 e fora de casa também empatou com o Novo Horizontino em 1-1. Já o Santos está vindo de vitória fora de casa contra o Paysandu por 3-0. Antes disso, em casa, empatou com o Sport Recife em 1-1
E fora de casa, contra o CRB, empate também em 1-1. Classificação do campeonato, o Santos ele é o líder com 37 pontos, tem 20 jogos com 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Guarani ele é o último colocado com 14 pontos, em 20 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Guarani será contra o Botafogo, São Paulo fora de casa, e o Santos vai jogar em casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Guarani, 2 empates e 10 vitórias para o Santos. O último jogo foi agora no mês 5 de 2024, o Santos venceu por 4-1, e antes disso, pelo Paulista desse ano, o Santos em casa também venceu por 2-0. Bom, aqui meu palpite até apareceu antes, né, mas era o mais óbvio de todos também, né, que é o líder contra o último colocado, que é o Guarani. Tudo bem que o Santos está jogando fora de casa, o Guarani pode vir retrancado ali para pelo menos tentar um empate, mas estou acreditando que o Santos consegue vencer essa partida, e se o Guarani vencer, mesmo em casa, eu considero uma zebraça. Jogo 8, Fortaleza e Rosário Central. O último jogo é de Fortaleza, fora de casa conseguiu um bom empate contra o próprio Rosário pela Copa Sul-Americana em 1-1. Antes disso, venceu o Criciúma pelo Brasileiro por 1-0 em casa, e fora de casa venceu o Cruzeiro por 2-1. O Rosário tá vindo desse empate contra o Fortaleza. Antes disso, vitória em cima do Newell's Old Boys por 1-0 em casa, e fora de casa venceu o Gimnasia por 1-0. O que eu trago de informação aqui é que o Fortaleza, dos seus últimos 10 jogos jogando em casa, venceu todos. Então, uma boa notícia aí para os torcedores do Leão. E no geral, dos seus últimos 9 jogos, o Fortaleza venceu 7. Próximo jogo aí do Fortaleza será contra o Corinthians em casa, e o Rosário Central vai jogar contra o Atlético Tucumã também em casa pelo Campeonato Argentino. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, apenas esse empate, agora da semana passada, em 1-1 entre eles. Bom, olhando esse retrospecto do Fortaleza, tanto nos seus últimos 9 jogos também como nos seus últimos 10 jogos em casa, não tem como, né? Eu tô indo seco aí no Fortaleza. Fortaleza vem apresentando um bom futebol, principalmente quando joga em casa, parece que a torcida é o 13º jogador aí. Vale pelo menos por 2, porque é muito bonito que a torcida do Fortaleza faz, e eu tô acreditando que o Rosário Central não vai aguentar essa pressão do Fortaleza em casa. Jogo 9, CRB e Ceará. Outro jogo aí bem complicado, hein? Porque o CRB é difícil perder em casa. Dito isso, o CRB perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 em casa. Antes disso, para o Atlético Mineiro, perdeu fora de casa por 3-0 e fora de casa perdeu para o Operário por 2-0. Já o Ceará tá vindo de derrota, fora de casa para o Goiás por 2-1, em casa venceu o Guarani por 3-1 e fora de casa empate contra o América em 2-2. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o 7º colocado com 29 pontos, em 20 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O CRB ele é o 12º colocado com 24 pontos, em 19 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do CRB será fora de casa contra a Chapecoense, e o Ceará vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o CRB, 6 empates e 3 vitórias para o Ceará. Pela Copa do Brasil foi o último jogo entre eles no mês 5 desse ano. O CRB na casa do Ceará venceu por 1-0. Antes disso, pelo Brasileirão Série B, no mesmo mês desse ano, o Ceará e CRB terminaram empatados em 2-2 na casa do Ceará. Bom, o Novo Horizontino é um time que está brigando lá na ponta. Hoje, acredito que o Novo Horizontino é um time mais forte que o Ceará. O Ceará vai pegar o CRB aí. Na casa do CRB, acredito que vai ser muito difícil para o Ceará, porque o CRB realmente é muito forte em casa. E olhando ali os números, eles não estão tão longe, né? Apesar do CRB estar em 12º, a diferença é apenas de 5 pontos, né? Então, é um jogo que vale muito aí para as duas equipes. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do CRB, mas se você tem costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate para garantir, né? Jogo 10, River Plate e Tajeres. O último jogo aí do River venceu o Tajeres pela Libertadores por 1-0 fora de casa. Em casa pelo Campeonato Argentino empate com o Huracan. E também fora de casa pelo Campeonato Argentino empatou o União Santa Fé em 0-0. Já o Tajeres, né, perdeu aí para o River em casa por 1-0. Pelo Campeonato Argentino, empate em 1-1 contra o Barraca Central. E em casa, mais um empate em 1-1 contra o Instituto Córdoba. O que eu trago de informação aqui é que o Tajeres nos últimos 6 jogos, 5 ele sofreu gol primeiro. E o River dos seus últimos 5 jogos, em 4 ele marcou o gol primeiro. E agora jogando em casa, hein? Que problema aí para o Tajeres. Próximo jogo aí do River será em casa contra o Newell's Old Boys, pelo Campeonato Argentino. E o Tajeres vai jogar fora de casa contra o San Lorenzo. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o River Plate, 1 empate e 7 vitórias para o Tajeres. O último confronto foi o da semana passada. O River Plate na casa do Tajeres venceu por 1-0. E antes disso, pela Copa da Liga da Argentina, no mês 3 de 2024, na casa do Tajeres, empate em 2-2.
Aqui, outra partida que é muito complicada e contra o dono da casa, né? Jogando fora, o River conseguiu vencer o Talleres por 1-0 e agora com o apoio da torcida, né, fica muito difícil ir contra. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do River Plate, mas é uma partida equilibrada, né, porque o Talleres aí nos últimos anos vem impressionando bastante pelo que vem fazendo, hein? Jogo 11, São Paulo e Nacional. O último jogo aí do São Paulo foi pela Libertadores, empate na casa do Nacional em 0-0. Antes disso, venceu o Atlético Goianiense pelo Brasileirão por 1-0 e pela Copa do Brasil fora de casa, empate em 0-0 na casa do Goiás. Já o Nacional empatou aí com o São Paulo. Antes disso, outro empate pelo Campeonato Uruguaio contra o Peñarol em casa em 1-1 e em casa venceu o Boston River por 1-0. O que eu trago aqui de informação é que dos últimos 5 jogos em 5 fora de casa, o Nacional fez mais que 2 gols e meio. Então a defesa do São Paulo aí precisa ficar bem de olho nessa informação, hein? Já o São Paulo, nos seus últimos 9 jogos, em 8, fez menos que 2,5. Próximo jogo aí do São Paulo será contra o Vitória, em casa no Brasileirão, e o Nacional vai jogar pelo Campeonato Uruguaio contra o Liverpool, também em casa. Últimos confrontos entre eles nos últimos anos foi apenas esse jogo aí, da semana passada, que foi empate em 0-0 entre eles. Bom, todo mundo sabe da força, né, que o São Paulo tem em casa. Acredito que esse empate aí foi um bom resultado para o São Paulo. Foi um jogo bem chato, né, para falar a verdade. Esperava mais desse jogo. E pelo que apresentou o Nacional, acredito que aqui no Morumbi vai ser difícil segurar o São Paulo. Então eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 12, Belgrano e Atlético Paranaense. O último jogo aí do Belgrano foi contra o próprio Atlético Paranaense, fora de casa. Perdeu por 2-1 de virada na Copa Sul-Americana. Antes disso, o Belgrano em casa empatou com o União Santa Fé pelo Campeonato Argentino em 1-1. E fora de casa, outro empate em 0-0 contra o Sarmiento. Já o Atlético Paranaense está vindo dessa vitória em cima do Belgrano por 2-1. Antes disso, empatou com o Internacional fora de casa em 2-2 pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, fora de casa venceu o Bragantino por 3-2. Aqui o que eu trago de informação é que o Belgrano, dos seus últimos 6 jogos, 5 ele venceu em casa. E jogou muito bem na casa do Atlético Paranaense, hein? Já o Atlético Paranaense, dos seus últimos 7 jogos, 6 ele ganhou ou empatou. É tudo que o Atlético Paranaense precisa, né? Próximo jogo aí do Belgrano será contra o Gimnasia, em casa por 1-0, Campeonato Argentino, e o Atlético Paranaense vai enfrentar o Vasco fora de casa. Últimos confrontos entre eles, mais uma partida aí que não há muitos embates aí entre eles, né? O Atlético Paranaense, na semana passada, venceu o Belgrano por 2-1. Considero uma partida dificílima aí para o Atlético Paranaense. Conseguiu virar a partida, mas foi um jogo bem complicado. O Belgrano jogando lá, com certeza vai ter todo o apoio aí da torcida. E o Atlético Paranaense vai ter que se superar para conseguir um bom resultado lá. Por esse motivo, estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de vitória do Belgrano e empate entre eles. Jogo 13, Bolívar e Flamengo. Último jogo aí do Flamengo contra o próprio Bolívar por 2-0 em casa. Todo mundo acreditando aí que poderia ser uma goleada, mas o Bolívar jogou bem, hein? Segurou bem aí o Flamengo. Sei não, hein? Antes disso, em casa, o Bolívar venceu por 2-0 o Wilstermann pelo Campeonato Boliviano e fora de casa venceu o Royal Paris por 1-0. O Flamengo tá vindo dessa vitória por 2-0 em cima do Bolívar. Antes disso, empatou pelo Brasileirão em 1-1 contra o Palmeiras e também contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Perdeu fora de casa por 1-0, mas classificou. O que eu trago aqui de informação e desempenho é que dos últimos 7 jogos, em 6, o Bolívar em casa venceu. Que pedreira para o Flamengo, hein? E mais uma informação aqui sobre o Bolívar, que dos seus últimos 4 jogos, 3 ele conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Bolívar será fora de casa contra o Universitário e o Flamengo vai jogar em casa contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Bolívar, 1 empate e 2 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi agora, né? Nessa semana, 2-0 para o Flamengo em casa. E antes disso, no mês 5 de 2024, pela fase de grupos, na Libertadores, o Flamengo venceu por 4-0 em casa o próprio Bolívar. E eu tô achando que esses 2-0 foi muito pouco para o Flamengo. Eu acho que para o Flamengo se preparar melhor, ele deveria ir bem antes, pelo menos uns 5 dias antes aí da partida. Coloca a molecada do Sub-20 para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que deveria ir antes para se adaptar ao ar rarefeito lá da Bolívia, né? O primeiro jogo, eu lembro, o Flamengo sofreu muito contra o Bolívar lá. Era para ter tomado uma goleada, né? Mas perdeu de pouco lá. E para essa partida aqui não tem como, viu? Eu tô acreditando aí que o Bolívar pode fazer um resultado positivo em cima do Flamengo por causa da altitude. Então eu tô indo de Bolívar e empate nessa partida aqui. Jogo 14, Cruzeiro e Boca Juniors. Último jogo aí do Cruzeiro, fora de casa contra o próprio Boca, perdeu por 1-0 pela Copa Sul-Americana. Antes disso, empate com o Atlético Mineiro em casa em
0 a 0 e pelo Brasileirão também, em casa perdeu para o Fortaleza por 2 a 1. O Boca tá vindo dessa vitória em cima do Cruzeiro por 1 a 0. Antes disso, empate fora de casa pelo Campeonato Argentino para o Rivadavia em 1 a 1 e antes disso, em casa, empate contra o Barraca Central em 1 a 1 Campeonato Argentino. Aqui em desempenho que eu trago são as informações dos últimos 3 jogos em 3. Nesse confronto, houve menos que 2 gols e meio. Então, pode ser que não seja uma partida aí com muitos gols, né? E o Boca Juniors, dos seus últimos 6 jogos, em 5 também fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Cruzeiro será fora de casa contra o Internacional e o Boca também vai jogar fora de casa pelo Campeonato Argentino contra o Estudiantes. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Cruzeiro, há um empate e 2 vitórias para o Boca. O último jogo foi esse agora, né? 1 a 0 para o Boca pela Copa Sul-Americana e depois só lá em 2018, na casa do Cruzeiro, empate em 1 a 1. Cruzeiro, nos seus últimos jogos, vem apresentando um ótimo futebol, só que tá enfrentando uma equipe aí que é muito copeira, sabe jogar as Copas, ainda mais tem a experiência aí do Cavani. Tô acreditando que vai ser aquele jogo bem truncado, bem estilo Libertadores, bem estilo Copa Sul-Americana. E para essa partida aqui eu tô acreditando que o Cruzeiro vença, mas tô usando o meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Boca Juniors, né, tentando buscar uma surpresa. E como o Cruzeiro vai tentar se lançar ao ataque aí para tentar resolver nos 90 minutos, pode ser que deixe brechas aí para o Boca Juniors marcar seus gols, né? Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1145 foram essas. Espero que essas informações aqui lhe ajudem a montar os seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, ative todas as notificações, curta, compartilhe e deixe aí seus comentários caso tenha mais informações. Se quiser deixar seus palpites, fazer alguma crítica, fique à vontade. E é isso. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete da grade da Loteca 1144, lá na aba comunidade, né? Porque eu tinha colocado só o resultado. E amanhã, sem falta, eu vou subir o meu vídeo com os acertos da Loteca 1143. Desde já agradeço a todo mundo aí, desejo muita sorte e até o próximo vídeo. Fui!